Estamos começando um novo programa da Suprema Bet, o Bet-se Quem Puder. E para isso temos dois comentaristas mega especiais. O Breno Lenzi, o não comentarista frustrado e rouco, e o Rafa Silva, jogador profissional de time pequeno. Esse programa será um programa especial para a gente comentar sobre os acontecimentos da Copa do Mundo de clubes, fazer uma resenha, uma coisa mais descontraída para vocês. E se vocês gostarem muito desse programa, a gente pode continuar para os próximos campeonatos. Então vamos lá. Breno, conta pra gente, por que não locutor frustrado? Comentarista. Ai. Não comentarista frustrado. Porque eu sempre fui um aficionado por futebol, sempre gostei muito, apesar da minha forma um pouquinho desbalanceada. Quando eu era mais novo, não era assim. Eu jogava bola, eu gostava, eu gosto muito até hoje, só que hoje eu estou fora de forma. E ser comentarista de futebol sempre foi um sonho para mim, porque eu imaginava assim, um cara que é pago para ver jogo, para analisar jogo, entra de graça em todos os estados, não paga para jantar, porque comida você vai de graça, depois a comida de graça, então, sem tudo dúvida. de graça. Então eu falava, não existe profissão melhor que essa. Só que na minha época sempre falavam que para você ser jornalista você não precisa nem de diploma, pode estudar outra coisa que vai te dar um diploma, vai te dar uma carreira, jornalista, a hora que você quiser você entra. E a gente sabe que não é bem por aí, porque se você não faz uma faculdade de jornalismo, você não está no meio, você não está envolvido com as pessoas que estão envolvidas com esse mesmo propósito, e aí os caminhos se desviam, mas como Se tudo você na não vida... pratica esporte também. Também. Isso está claro, não precisa nem falar, né, Rafael? Mas como tudo na vida toma seu rumo da forma certa, hoje eu estou aqui, algumas décadas depois, falando sobre futebol, trabalhando com futebol, fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu sou apaixonado. Então a gente tem que ter fé que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Muito legal. Não deu certo esse sonho, mas hoje você está aqui como convidado e comentarista. Quem falou que não deu certo? Pois é, né? Demorou, mas conseguiu. Então vamos comentar aí sobre o que aconteceu nesse final de semana no Mundial. Começamos aí sobre o Bayern, né, que deu uma goleada aí de 10-0 e teve o hat-trick do Musiala. O que você achou? Foi uma coisa inesperada, assim, que eles não tiveram dó nem piedade, né? Eu acho que a gente tem só que abrir um parênteses pequeno para falar do jogo inaugural que foi no sábado entre Inter Miami e o Al-Ahly do Egito, que foi um jogo que até o Rafael falou bem, tiveram que dar um jeito de colocar o Messi no Mundial. Na verdade, eles convidaram o Messi. Convidaram o Messi pro Mundial e aí o Messi teve que trazer o time dele. E ainda foi É tipo aquele esquema de levar a bola, você é dono da bola, o Messi é dono do time e falou, não, chama o Messi que o Messi vai levar um time. E foi nesse formato que levaram... E aí foi o jogo que teve no sábado, foi 0-0, um jogo onde os goleiros brilharam, os dois tiveram destaque aí, por isso o jogo foi 0-0. Aí ontem, no domingo, nós tivemos o primeiro dia de jogos realmente cheio. Bayern de Munique, que é uma potência que todo mundo conhece, time multicampeão, enfrentando um time de corretor de imóveis, operador de empilhadeira de empresa farmacêutica, etc. Imagina qual que o sonho para esses caras, né? Se a gente for parar a pensar assim, os caras estão disputando um campeonato, por mais que seja a primeira série, né, desse campeonato, primeira vez que está saindo no futebol, eles estão disputando um campeonato onde tem os maiores craques de todos os tempos do futebol na atualidade, né? Eles que talvez nunca pensou em jogar uma competição... É interessante observar, porque é um time que sai muito para jogar, porque o futebol na Oceania ele é muito defasado, e o Auckland é, multicampeão da Champions. Então eles jogaram, por exemplo, os últimos 3, 4 mundiais do formato antigo, é o Auckland que joga. Mas mesmo assim, lá não existe uma estrutura que suporte eles serem profissionais e fazerem só isso para viver. Então eles estão sempre indo, sempre tomando sapatada, mas você vê o cara dando, o goleiro Tracy, por exemplo, que tomou 10 gols ontem dando entrevista, falando que ele teve que fazer uma logística lá, porque ele teve que tirar férias, teve que pedir uma licença não remunerada, que isso vai dar uma atrapalhada no aluguel, vai dar uma atrapalhada no supermercado, o cara tem que fazer um sacrifício, mas faz... Além do alvará com a mulher, né? Além do alvará com a mulher. São várias... Mas faz pelo amor ao futebol. Isso é uma lição muito legal e que eu acho muito bacana a gente comentar, que muitas pessoas podem pensar, mas o Bayern não precisava ter dado 10-0. Eu acho que a maior prova de respeito pelo que esses caras do Auckland fazem é o Bayern jogar
o futebol que eles têm que jogar, não desistir de jogar, ir para cima, fazer o máximo de gol que conseguir. Desrespeito para mim seria tirar o pé e tentar facilitar a vida. Uma coisa que a gente pode falar é que assim, futebol de alto rendimento, né, que é esse campeonato, você vê a discrepância quando você pega um time profissional e quando você pega um time amador, né? Por mais que o time, como que é o nome difícil, como que é? Auckland foi campeão aí, e teve o mérito para estar lá, mas ainda é um time formado por amadores, né? Que não vive 100% de futebol. Fisicamente, durante o período do jogo, naquele calor que é nos Estados Unidos, o time foi sentindo cada vez mais, ainda mais que eles precisavam suportar para marcar o time do Bayern, que é um excelente time, um time Sim. acima da média. A gente no futebol falava muito o seguinte, né, que eles fizeram um futebol alemão, que a gente falava, que é da intermediária de um campo para cima. Então, o Bayern ficou na intermediária. Um quinto do campo. Chegou a ser... A distância entre os dois zagueiros e o centroavante era de 10 metros, 15 metros. Absurdo. Então ocupou só uma faixinha do campo, ataque 100%. E suportaram bem os primeiros minutos de aquecimento, não tomaram nenhum gol nesse momento, né? Depois, com 20 minutos de jogo, já estava 3x0, 4x0, 4x0. Mas o segundo tempo eles voltaram bem, 20, 25 minutos sem tomar gol. 0x0, ficou uns 25 minutos agora, no tempo no 0x0. O mais engraçado de tudo, cara, o mais engraçado de tudo. Quanto foi o resultado? 10x0. 10x0. Normalmente 10x0 sai muito gols. Quem faz os gols são os atacantes. E o atacante do Bayern fez quantos gols? O Harry Kane não fez nenhum gol. Esse é azarado, hein? E era meu capitão no Fantasy, viu? Esse é azarado. Não sei se é ele o azarado ou sou eu. Não, e pior de tudo, ele sai do jogo, entrou quem? Musiala. O Musiala que fez 3 gols. Teve pênalti, que era o Kane que ia bater. Uma festa, mas é isso aí. Foi divertido, viu? Outro jogo também que se destacou foi do PSG, né? Que ganhou de 4x0. O que vocês acharam desse jogo? Esse é engraçado, né, cara? Aí já é um outro nível de... mas é engraçado, né? Vamos falar assim. Ver o PSG jogar é uma coisa fantástica, né? O que o treinador do PSG tá fazendo é surreal. Luiz Henrique, né? O nível técnico dele. Ele foi o cara que também treinou o Barcelona lá do MSN, lá com o Messi... Neymar e Soares, né? Ver o time dele jogando contra um grande time como é o Atlético Madrid, fazendo o que eles fizeram, também fizeram meio campo com o Atlético Madrid, posse de bola, mais de 70% da posse de bola do jogo. Tinha deitando no gramado. Esse é piada, né, cara? Também no segundo tempo teve a expulsão, que facilitou mais ainda o jogo deles, né? Mas já tava ali, já estava encaminhada a vitória, né? Facilita muito, né, para não tomar pressão, né? Por mais que o PSG, o Atlético Madrid tentou depois no segundo tempo, na intermediária do segundo tempo aí brigar, mas não tinha mais chance, né? Assim, mais um dos casos engraçados do futebol, né? Você traz para o Brasil, por exemplo, lá em 95, quando o Flamengo montou o melhor ataque do mundo, que era Sávio, Romário e Edmundo, que depois virou musiquinha do pior ataque do mundo até, porque não conseguiu ganhar nada, foi o ano do centenário, foi uma patifaria total. Marketing bonito. O PSG montou a mesma coisa com Neymar, Mbappé e Messi e não conseguiu resultados produtivos, até chegou numa final de Champions, mas protagonizou alguns papelões, algumas frustrações, alguns fracassos. E hoje que saiu todo mundo do PSG, montou um time mais coletivo, um time mais coeso, sem uma grande estrela. Talvez o Dembélé, a grande estrela, mas que vinha de nem jogou. Péssima temporada. Ontem nem jogou. O Atlético de Madrid deu sorte de nem jogar. Deve ser o grande finalista da Bola de Ouro, né? É o favorito a ser Bola de Ouro, junto com o Yamal, né? Mas hoje você vê, o PSG trouxe para a realidade do futebol mesmo, para montar um time, e hoje o time joga muita bola. E uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar é o Luiz Henrique falando que o que eles fizeram ontem foi desumano. Jogar um futebol, aquele tempo, com intensidade, naquele calor dos Estados Unidos. Então eu queria convidar o Luiz Henrique para vir conhecer o Brasil. A quantidade de jogos que tem no Brasil. Jogar um pouquinho de futebol aqui com a gente. O gramado que a gente tem aqui, a qualidade dos estádios, o tempo, o clima. Isso é legal, né, cara? Porque assim, o Memphis, lá do jogador do Corinthians, aí foi exatamente isso, né? E o Cristiano Ronaldo também falou da Arábia, né? Porque falou, os caras estão jogando lá, é fácil jogar na Europa. Né? Lá não tem calor, lá não tem pressão, lá não tem... Aí vai jogar no futebol brasileiro,
dos 20 times brasileiros, pelo menos 12 é competitivo, então é um campeonato muito mais difícil, muito mais participativo, né? E aí você pega agora os caras estão sofrendo lá no Mundial. Eu vi agora há pouco numa matéria falando que o lateral do time do Atlético de Madrid foi, pô, eu senti até a unha do dedo tava ardendo de... Não é fácil, cara. Jogar no sol é... E aí, assim, depois a gente vai até falar de Porto e Palmeiras, mas durante a transmissão, o comentarista falou que o Porto estava muito mais cansado, dava para sentir, porque era final de temporada, e aqui no Brasil a gente está no meio da temporada. E aí ele fez uma observação, o Porto fez 49 jogos na temporada. 49 jogos aqui você faz até o meio do ano. Tem só o Campeonato Brasileiro é 38 jogos. Só 38, Aí Tem você já vê a time que loucura. termina a temporada com 84, 85 jogos. Então você vê a diferença da intensidade, da coisa que você tem que ter para jogar aqui no Brasil e que você tem que ter aí na Europa. Voltando para um time amador, você vê que ele vai sofrer cada vez mais, né? Aquele calor, né? O time que enfrentou o Bayern, aquele calor, pegando um time bem estruturado, vai sofrer pra caramba. No time do PSG chega a ser bizarro, né? Saiu todas as 3 estrelas, Messi, Neymar, Mbappé. Mbappé foi lá, deve ser o novo Harry Kane lá, ele vai dar azar pro Real Madrid. O Real Madrid. Né? Foi pro Real Madrid, o Real Madrid A diferença de grupo, né? Trabalhar em equipe, como tudo a gente pode ver, tanto na parte de empresa quanto na parte do esporte, todo o trabalho em equipe faz a diferença para o nosso conceito de como vencer os jogos, como disputar. Esporte coletivo, igual toda a futebol. diferença, né? E agora o Neymar tá para cá pro Santos, né? Aproveitando esse gancho aí do Neymar, fiquei sabendo que você tem uma história com ele aí no futebol. Conta pra gente como que foi essa experiência. Na verdade, o Neymar deu sorte contra mim. Ah, é mesmo? Por quê? Conta pra gente. Como eu joguei em time pequeno, esse daí era um time pequeno grande. Né? Eu disputei o Paulistão, antes do Neymar ser... O Neymar já tinha sido vendido pro Barcelona, e aí nessa que ele foi vendido pro Barcelona e tal, ele tinha alguns jogos para finalizar ainda. Um era no Campeonato Paulista, que foi contra a gente no Pra Guarense. despedir da torcida. Pra dar tchau, até pra fazer a festa, né? E eu aproveitei essa estratégia, falei, pô, ele vai jogar contra a gente lá em Santa Bárbara, campo pequeno. Fiz que todo menino tonto faz, né? Chamei os pais, os amigos, falei, não, vem cá, vamos participar, vem lá que eu vou pegar o Neymar não vai fazer nada, tal, não sei o quê. Foi mais ou menos o que o PSG fez com o Atlético de Madrid, né? Resumindo, o Neymar foi um jogo pegado, eu era zagueiro, minha obrigação era marcar o Neymar, fiz tudo certinho, pelo menos no planejamento lá, né? No papel tá tudo certo. No final da história foi 4-0 pro Santos, 4 gols do Neymar, e eu não achei ele até hoje. Mas não pediu desculpa. Mas só para deixar claro, quem não conhece o Rafael, apesar dessa história triste, esse fato aí, ele era conhecido como o rei do acesso, era um jogador profissional sempre de um time pequeno para médio, mas que estava na 2ª divisão ou na 3ª divisão, fazendo esse time subir para divisão imediatamente acima no ano que vem. Subir alguns times de Série A2 para Série A1, de Campeonato Brasileiro, Série B para Série A. Foi divertido. E qual foi o jogo mais marcante na sua carreira, assim, mais especial? O que eu conto para todo mundo é o Neymar. É esse mesmo, né? Mas joguei contra o Ronaldinho Gaúcho também, passei vergonha com o Ronaldinho Gaúcho, passei vergonha contra o Adriano também. A tragédia vende, né? A verdade é esse povo gosta do trágico. Foi divertido. Eu sei bem esse mundo aí, quando a gente enfrenta pessoas de alta performance, você vê os times grandes do diferença de investimento absurdo. Até preparação física, né? Por isso que eu imagino tanto que o time que enfrentou o Bayern sofreu, né? Porque o nível físico faz muita diferença. Fazia quando eu jogava há 10 anos atrás, imagina agora no nível que já está. Hoje o maior exemplo do futebol físico hoje talvez seja o Cristiano Ronaldo, o maior exemplo de tudo, né? Vamos falar agora do PSG? PSG já passamos. Agora é Porto e Palmeiras. Porto e Palmeiras, cara. Porto e Palmeiras foi piada, né? Vamos falar a verdade. Todo mundo achando que o futebol europeu fazia diferença, né? Que era a grande... que o futebol brasileiro não ia dar conta, né? Depois nós vamos falar também do Botafogo. E aí a gente vê uma partida bem equilibrada, para ser bem sincero. É claro que os palmeirenses estão falando que o Porto deu sorte, o goleiro pegou muito, realmente. Mas foi um jogo bem equilibrado, do meu ponto de vista. O Palmeiras deu azar naquelas 2 bolas que o goleiro pegou lá. Goleiro que não jogava, sei lá. Na verdade, azar é falta de qualidade. É isso aí. Né?
isso. Então, Não assim, pode perder um gol não daquele. pode perder. Pode ser o goleiro Nem que no for. rebote, não pode perder. Então, O assim, Estevão perdeu, depois o Maurício perdeu de novo. o Estevão teve pode perder. duas chances também que ele chapou na entrada da área, que normalmente ele faz, né? Mas naquele lance não pode perder aquele gol de jeito nenhum. Tudo bem que o Palmeiras é um time que já vem um histórico aí, a gente sempre brinca, dá muita sorte em sorteio. Caiu talvez no grupo mais fácil do Mundial. Pegou o europeu de primeira linha como cabeça-chave. O Palmeiras era cabeça-chave, mas pegou o europeu um nível mais baixo ali. Veio talvez uma das piores temporadas do Porto aí nos últimos anos. Ficou em terceiro colocado no Campeonato Português, que não é normal, abaixo de Sport, abaixo de Benfica. Então o Palmeiras está num grupo mais fácil. Tem esse fator de ser a estreia. Para mim é sempre melhor você pegar o time mais difícil na estreia, porque você já junta aquilo do nervosismo da estreia, a obrigação de ganhar. Exato. O Flamengo, por exemplo, vai estrear com Esperance Tunísia. O Flamengo tem a obrigação de ganhar. Mas a estreia, e ganhar bem, né? E ganhar bem. Mas a estreia a gente sabe que é sempre mais difícil. Então, para mim, é vantagem pegar o time mais forte na estreia. Mas o Palmeiras fez um jogo de igual para igual, se não superior ao Porto. Não, superior. Para mim, teve essa. Boa parte do jogo foi melhor que o Porto. Para mim, teve as principais chances, apesar do Everton ter sido um grande destaque também. Mas serviu para comprovar para a gente que esse complexo de vira-lata talvez não seja tão verdade assim. O Brasil tem time aqui no Brasil capaz de fazer frente com alguns times da Europa. Talvez não ainda com Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, Barcelona. A hora que for pegar esses times, talvez seja atropelo, mas se for pegar um Palmeiras, um Flamengo, um São Paulo, um Corinthians, times estruturados, a hora que for jogar contra um Porto, um Benfica, um Leipzig, algum time assim, eu acho que o time brasileiro sempre vai fazer frente. Também acredito. E ainda tem um ponto que é o comprometimento do time brasileiro quando enfrenta o time europeu, né? A gente tem alguns exemplos aí na história, do próprio São Paulo, o próprio Corinthians, esses times, o Internacional, eles trazem um pouco disso, né? Quando o jogo é os únicos 90 minutos só, então o jogador brasileiro ele acaba se superando numa partida como essa. Agora, quando tiver ida e volta, ainda bem que o futebol mundial, quando a gente tem esse enfrentamento com o europeu e é jogo único, não tem problema, né? E assim, eu acho que talvez de momento também. Hoje a gente vê que a Copa do Mundo é um torneio novo, e que a importância que tem para o clube brasileiro hoje é infinitamente maior do que a importância que tem para um clube europeu. Eles ainda não estão encarando o Mundial com a seriedade que o clube brasileiro encara. Mas, por outro lado, já existe um lobby absurdo para a próxima Copa do Mundo ser com 48 clubes, porque como se faz uma Copa do Mundo de clubes sem Barcelona, sem Milan, sem Manchester, sem grandes times da Europa, Corinthians, porque não tiveram, de alguma forma, acesso por causa de falta de vagas. Ô Brenão, se a gente for falar de média odds na Suprema Bet hoje, qual seria a média odds pro time brasileiro que vai mais longe? A gente teve nos jogos de domingo, uma múltipla que pagou 25-1, que bateu. Quem não pegou, rasgou dinheiro. Se você tivesse colocado 8,5 mais, 9,5 mais no jogo do Bayern? Era menos 4,5 o handicap do Bayern. Era Botafogo e PSG para vencer e empate entre Palmeiras e Porto. Será que teve algum maluco que colocou vitória do time contra o Bayern lá ou não? Sempre tem aquele cara que quer aparecer. Se der uma maluquice, sempre ele tem vai um mostrar Vasco o da print vida, né? E falar, foi eu acertei, entendeu? Mas a gente fez uma odd, tinha na Suprema Bet odd 25 disponível. Quem não pegou, rasgou dinheiro. A gente criou uma outra odd que foi pro Messi marcar o primeiro gol do Mundial, com odd 10, ele colocou 2 bolas na trave. E foi uma farra na que o Messi entrou em campo. 2 bolas na trave, não saiu o gol. Então essa a gente ficou no quase. A gente criou uma mega odds que foi brinde mesmo, presente para todos os nossos clientes, que é o Flamengo marcar pelo menos um gol na fase de grupos do Mundial, que essa já até acabou o limite de aposta, mas vai bater, são 3 jogos. Será? Não tem como. Eu vou torcer contra. Você vai torcer contra. E se você se interessou por essas megas odds, gente, nós acompanhem lá nas redes sociais, o nosso site da Suprema Bet, que está sempre rolando novidades, mega odds para vocês acompanharem nesse Mundial de Clubes, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ter, todo dia vai ter. Amanhã, por exemplo, Borussia e
Fluminense, Borussia Dortmund e Fluminense. Tem uma mega odds para o Guirassy marcar 2 ou mais gols. Tem uma múltipla do dia. Todo dia a gente está soltando uma mega odd, que é um evento normal que a gente faz um incremento na odd, deixa a odd maior, e uma múltipla do dia para a gente poder se divertir e acompanhar todos os jogos com muito mais emoção. Então tá imperdível, gente. Vamos acompanhar aí. Fiquem ligados também nos stories da Suprema Bet, que lá a gente posta algumas estatísticas dos jogos do dia. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Agora, voltando a falar do Mundial, tivemos também a estreia do Botafogo nesse final de semana, que ganhou de 2-1 de Seattle, né? Eles abriram 2 gols no primeiro tempo. Foi sensacional. E uma coisa muito legal é que eles ganharam mais de 11 milhões por ter passado, né? Ter vencido esse jogo. O regulamento da FIFA, eles presenteiam com dinheiro os clubes que passam, não só os que vencem, mas também os que empatam, né? Então, o Palmeiras se saiu bem ali também com o empate. Rapaz, ia salvar o Corinthians, né, cara? Se o Corinthians tá no meio desse negócio aí... O problema de não estar é esse, entendeu? Rapaz, Além tá certo da que não ia ganhar, né? Não tem isso também, né? Precisa ganhar pra ganhar a premiação. Mas então... um empatezinho também paga. O empate deu 5 milhões alguma 5 coisa, milhões né? e meio por aí. Então, assim, é um torneio que faz muita diferença para qualquer time brasileiro. Então isso o impacto é gigantesco. Eu tenho certeza que daqui para frente o foco de todos os times brasileiros vai ser estar no Mundial, porque estar lá já faz muita diferença. Para visibilidade, para tudo. Você vê o Infantino, o presidente da FIFA, o deslumbre dele com a torcida do Flamengo, com a torcida do Palmeiras, com aquela maluquice que fizeram na Times Square. O brasileiro é fantástico, né, cara? Ninguém faz igual o futebol. O brasileiro é fantástico. Você viu o tanto de torcedor tinha do Palmeiras atrás do gol lá, todo mundo unido, todo mundo brigando. E na Times Square, então, pararam a Times Square, aquela avenida mais famosa do mundo, com aqueles telões lotados de palmeirenses fazendo festa. Isso, para quem é de fora, eles não estão acostumados. Por mais que os hooligans sejam apaixonados por futebol, na Inglaterra, em vários locais ali da Europa, o brasileiro é muito diferente, não tem como. Até teve uma brincadeira antes de começar o jogo lá do Palmeiras, tem um shopping ao lado, os caras falaram, pô, é o Center Norte aqui, tá todo mundo lá, já tá todo mundo brincando lá, tá cheio de palmeirense, bandeira pra tudo quanto é lugar. O brasileiro é um povo especial mesmo, é um povo feliz, é um povo divertido. Do Botafogo, cara. O Botafogo. O Botafogo, ele dá sopa pro azar, viu? Vou mentir pra você não, cara. Aquela máxima que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Cara, ele tava fazendo uma partida fantástica, ganhando de 2-0, se posicionando bem no campo, sabendo usar o contra-ataque. Teve a chance de fazer o terceiro gol, uma preciosidade do atacante lá que poderia ter tocado pro lado para finalizar. Acabou perdendo o gol, quase tomou o gol. E aí tomou um gol esbarrou, resvalou, desviou do goleiro, e aí no último segundo ali o John teve que fazer uma defesa milagrosa. O John e teve o outro jogador também que fez com o pé lá, né? Foi no primeiro chute, depois sobrou pro cara, e aí o John acabou fazendo a defesa. Porque senão ia dar mais uma daquelas botafogadas que o Botafogo tá muito acostumado. Que já é esperado. Mas o Botafogo também, vou falar pra você. Eu tenho amigos que se você falar isso, você vai arrumar briga com eles. Agora eu vou falar a verdade pra você. Não deve ser fácil, cara. Eu fui pensando no John, por exemplo. Quando eu fui enfrentar o Neymar, né, eu ficava, puta, vou enfrentar o Neymar e tal, não sei o quê. Ou quando eu fui enfrentar o Ronaldinho Gaúcho, era pior, porque o Ronaldinho já era consagrado, né? O Neymar era um menino ainda. Eu fico imaginando os jogadores do Botafogo pensando, cara, nós vamos enfrentar o PSG. Nós vamos enfrentar 5-0 na Inter, 4-0 no Atlético de Madrid e o próximo jogo é contra o Botafogo. Não deve ser... Ó, botafoguense não tem um dia de paz. A não tem. Esse povo sofre. Eu achei que era o Santista que sofria, não é esse povo. Mas foi uma boa partida o Botafogo. Foi, né? O Botafogo vem bem, né? O time perdeu muita gente importante, mas reforçou demais pro Mundial, inclusive. Tem, acho que se eu não me engano, 4 reforços aí que vieram exclusivamente pro Mundial. O John Textor tá levando a sério essa campanha de colocar o Botafogo ali nas cabeças e, se Deus quiser, mais um time que vai estar na... A gente fala muito no futebol, que é extremamente importante quando você vai em competições ou jogos decisivos, é saber sofrer. Né? Então o Botafogo ontem na partida soube como sofrer contra o time, na pressão que ele tomou, depois que tomou o primeiro gol, estava sempre ali, o time se fechou em 2 linhas de 4, acabou travando um pouco as descidas pelas laterais, estão travando um pouco os cruzamentos, isso facilitou para o Botafogo.
Então, assim, foi uma boa E se partida. você imaginar que o Atlético de Madrid tomou goleada do PSG, se o Botafogo não tomar goleada e conseguir um empatezinho com o Atlético, já passa no saldo. Então, dá para classificar. Dá para sonhar. Isso é o torcedor esperançoso. Né? Eu acredito que nós vamos perder de pouco. Já tá ótimo. É isso aí. Mas dá para sonhar. Botafoguenses, nesse momento, estão esperançosos. Exato. Dos times brasileiros, qual que vocês acham que pegou a chave mais tranquila, que não vai sofrer tanto no Mundial, que vai voar mais longe? Disparado, Palmeiras. Disparado. Palmeiras. A do Fluminense não é muito forte também. Mas o Borussia Dortmund não veio de uma grande temporada, mas é um time mais estruturado que o Porto. O Flamengo tem o Chelsea, que é muito forte. Os outros dois times não são... Razoável. São razoáveis, mas assim, se você for pegar um time da Tunísia, é um futebol africano, já tem um padrão de jogo um pouco mais elevado, e aí tem o Los Angeles, que esse eu acho que vai ser o saco de pancada do grupo, mas o Flamengo tem boas chances de passar também, se encarar a competição com a seriedade que precisa. Agora, sem dúvida nenhuma, o mais difícil é do Botafogo. Atlético de Madrid e PSG são duas potências. E o mais fácil, como sempre, é do Palmeiras. O Palmeiras tem uma coisa, sorte no sorteio. Mas tem uma coisa na lei do futebol, que todo time que é contestado ou desacreditado, esse time se supera. Né? É que nós falamos sobre a questão da superação do jogador brasileiro, das pessoas brasileiras. Então, assim, eu acho que é nisso que o Botafogo está se apegando para poder com certeza. fazer a virada de chave aí. Com certeza. Agora, você viu que a torcida do Boca Juniors fez em Miami Beach? Cara, esses caras são malucos, né? A rivalidade maior do que no Brasil, só na Argentina, né? Lá eles são Boca Juniors apaixonados igual e a rivalidade é muito pesada. Mandaram aviãozinho dando um recado pra torcida. Né? E eles invadiram a praia, fizeram até churrasco na orla, né? Foi uma Os festa. argentinos, eu lembro na Copa do Mundo aqui do Brasil, os argentinos eram notícia ao redor do mundo constante. Pela algazarra que eles fizeram aqui no Brasil também, e eles são diferenciados. São nossos rivais, mas eu valorizo muito o argentino porque a Argentina e o argentino estando bem, eles elevam o nível do Brasil também junto, porque a gente nunca gosta de ficar para trás. E a Argentina é a atual campeã da Copa América, atual campeã do mundo. Pelo menos na Libertadores a gente vem atropelando eles aí. Alguns anos já. É isso aí, gente. E a pergunta que não quer calar, para qual time vocês estão torcendo? O Rafael é mais difícil, né? Porque é corintiano e o Corinthians tá fora. Eu sou flamenguista, não tem como falar que eu tô torcendo para nenhum outro time que não seja o Flamengo. Mas também sou realista, sei que as possibilidades não são muito boas. A gente se passar em segundo da chave, por exemplo, pega o Bayern nas oitavas. Olha que gostoso. Olha que joguinho fácil. Você vai fazer o que num jogo desse? Torcer para não tomar goleada, entendeu? Eu acho que o time do Flamengo é o time mais preparado, né, em conjunto, em treinador, que tem mais noção do futebol europeu, como jogar contra o futebol europeu. Acredito que o Palmeiras ainda tenha boa chance de passar e acabar fazendo um grande campeonato. Mas e uma coisa, Rafael, que é importante a gente lembrar é que a partir do dia 19 nós teremos 2 pessoas lá nos Estados Unidos fazendo a cobertura de dentro dos estádios, acompanhando os jogos. Vai ter Palmeiras e Inter Miami com a presença do Messi, vai ter Flamengo e Los Angeles Galaxy, vai ter Bayern de Munique contra Boca Juniors. Então tem uns 4 ou 5 jogos aí que os nossos parceiros estarão lá gerando conteúdo, trazendo mega odds que eles vão criar, que eles vão dar a sugestão e a gente vai colocar no site disponível para todo mundo, para vocês participarem junto com a Suprema da emoção dessa Copa do Mundo de Clubes. Perfeito. Vai ser muito legal trazer essas informações de lá, full da Suprema Bet. E também fica um desafio, faça as perguntas que vocês acharem interessantes para que a gente possa colocar aqui em pauta. E também nós vamos fazer uma filmagem em algum dia, daqui até o final do campeonato, aí, onde vocês vão ver o Breno treinando. Né? Não, isso é mentira. Já é intriga da oposição. Isso não ele vai estar ter. Ele falou que é jogador de beach tênis, futebol e excelente nadador. Então nós vamos tentar. Natação, acredito que natação dá fome, então ele fez bastante. Na verdade, a gente muda isso para
truco, poker e sinuca. Aí pode ser, cara, aí pode ser. Mas agora uma ideia que eu tive aqui que eu acho legal a gente comentar também, se você tiver uma sugestão, quiser montar uma múltipla diferente e mandar pra gente através das nossas redes sociais, acessa o Instagram da Suprema Bet, manda sua múltipla, a gente pode analisar, colocar no ar e se por acaso isso acontecer, a gente divulgar a parceria, falar quem que deu a ideia, quem que trouxe. Isso eu acho que é uma coisa que gera um engajamento legal aí entre a Suprema e seus clientes. Boa. Vem pra Suprema Bet. Bom, gente, hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam, né, desse programa, sugestões também que vocês gostariam de ver aqui no nosso quadro, perguntas, dúvidas frequentes. É isso aí, gente. Continue nos acompanhando. Se vocês gostaram muito desse quadro, fica ligado que vai ter mais.